Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham pela TV, pela internet, a todos presentes aqui no plenário da Câmara Municipal. Eu queria iniciar, presidente, dizendo da minha alegria de, no dia de ontem, junto com o vereador Pastor Raimundo, termos recebido na nossa cidade o deputado federal Otoniel Lima, do PRB de São Paulo, do qual anunciou, em uma reunião comigo e com o prefeito Marcelo Barbieri, a liberação de R$500 mil de uma emenda parlamentar para ser investido em infraestrutura na cidade de Araraquara, ajudando assim com que a gente possa ter mais recursos no orçamento para estar garantindo novas obras na nossa cidade. E aproveito para anunciar que também, no dia de amanhã, estaremos recebendo na nossa cidade o deputado estadual Sebastião Santos, também do PRB, do qual vem anunciar aqui a liberação de mais R$300 mil, através de uma emenda sua, junto ao governo do estado, para também ser investido em infraestrutura da nossa cidade, totalizando aí apenas, nesse início de ano, R$800 mil conquistados aí por intermédio do vereador Pastor Raimundo, principalmente porque é o vereador que mais relação tem com esses deputados do PRB, porque são pessoas da história, inclusive de tradição, de luta do pastor Raimundo, e também por mim, que até por conta do pastor Raimundo acabei criando relação com esses parlamentares, então não tenho dúvida nenhuma de que esse resultado é muito importante para a cidade e, consequentemente, para aqueles moradores dos bairros que serão beneficiados com esses recursos. Senhor presidente, estamos começando mais um ano importante para a cidade de Araraquara, um ano onde esta casa e a atual administração deve passar por um processo bastante criterioso de seleção, de aprovação ou não pela população da nossa cidade. Um ano onde debates serão travados nessa casa, acredito eu, inclusive, debates acalorados, porque é natural e deve ser assim mesmo o papel dos legisladores nessa casa, onde aqueles que, do ponto de vista pessoal, fizeram uma opção em serem militantes da política, em serem agentes das discussões de sua cidade, vão travar grandes debates em outros espaços, seja nas redes sociais, seja nos sindicatos, nas associações. O que esperamos, presidente? Que, acima de tudo, esses debates sejam marcados e travados pela serenidade. Que a serenidade e o equilíbrio nos permita travar um debate que busque o caminho de construir dias melhores para a nossa população e para a nossa cidade, que não deixamos se contaminar pelas nossas próprias emoções. E aí é evidente que já faço aqui um alerta ao vereador Carlos Nascimento, que não o faça já no primeiro dia de sessão, no que pese ser condenável o ato brutal deste animal que atirou no gato na nossa cidade. É evidente que não dá para acreditar o governo tal brutalidade, tal irracionalidade, que seria, no mínimo, descabido, fazer tal afirmação nesta tribuna. Até porque é evidente, e os agentes da Associação Protetora dos Animais sabem do empenho que esta administração vem tendo no sentido de melhorar e fortalecer a luta em defesa dos direitos dos animais na nossa cidade. É evidente que há muito que se fazer ainda, mas principalmente no que diz respeito à evolução dos atos do ser humano. O nosso maior desafio hoje não é só dar estrutura para aqueles que defendem os animais. O nosso maior desafio é fazer com que o ser humano tenha um pouco mais de respeito a si mesmo. E aí esse desafio transcende as fronteiras da nossa cidade e do nosso país. Com certeza hoje é um desafio mundial. No mais, eu quero desejar do fundo do meu coração um ano de muita sorte, de muito trabalho, de muito êxito para todos os cidadãos e cidadãs de Araraquara. E que esta casa faça a história no ano de 2012, fazendo debates qualificados, debates que buscam, acima de tudo, defender as nossas convicções e as nossas ideias, mas que coloque sempre em primeiro lugar o interesse da coletividade. E que as críticas, presidente, elas venham, porque elas fazem parte do jogo democrático. É assim em todos os setores. Mas que sejam críticas qualificadas, sejam críticas, acima de tudo, respeitosas, principalmente no que diz respeito, vereador Lapena, a entender que cada um de nós somos seres humanos,
temos família e precisamos aprender. Mais um minuto para concluir. De que quando a crítica vem recheada de ódio, recheada de rancor, recheada de desqualificações pessoais, não contribui para o processo nem de transformação da sociedade e muito menos de transformação daquele que naquele momento faz a crítica. Porque não consegue, em possibilidade nenhuma, ser capaz de fazer o discernimento de até que ponto apenas ele, naquele momento, tem a sua razão. Do resto, que Deus ilumine a todos. Pastor Raimundo, companheiro hoje, companheiro amanhã e companheiro sempre. É um prazer poder dizer que o senhor faz parte das fileiras do mesmo partido político que eu faço hoje. Obrigado. João Farias com a palavra. Presidente, eu queria aproveitar só para fazer um esclarecimento que é importante, tendo em vista que muita gente hoje acompanha a sessão da Câmara, pela TV, pela internet, e o nosso plenário hoje se encontra com um número expressivo de pessoas, espero que seja assim, inclusive, durante todo o ano, de que, na verdade, nós não estamos votando aqui o projeto do vereador Edio, né? Porque o vereador, no que pese, está recheado de boas intenções e utilizou aqui o tempo para relatar a importância do seu projeto, e é positivo isso. O que nós estamos votando aqui é o parecer se o projeto é constitucional ou inconstitucional. E ele recebeu 2 pareceres de inconstitucionalidade, né, e no que pese termos, inclusive, simpatia à proposta do vereador Edio, né, padrão desta casa, nesta eventualidade, quando vem 2 pareceres de inconstitucionalidade, seja do IBAN e do CEPAM, né, nós acatarmos o parecer de inconstitucionalidade, porque a matéria em si está prejudicada. Né? Então, esclarecer para a população, para aquele que nos acompanha, que a Câmara não está votando o projeto do vereador Edio contra ou a favor da publicação da listagem de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na rede pública, mas sim a sua inconstitucionalidade. Porém, queria sugerir ao vereador, tendo em vista, né, que o parecer de inconstitucionalidade se dá por conta da existência de vício de iniciativa, ou seja, esta iniciativa deveria partir do Executivo, que o mesmo transformasse o projeto de lei em indicação e a gente pudesse dialogar com o Executivo no sentido de tentar viabilizar que tal projeto viesse encaminhado do Executivo, né? Até porque, repito, né, a gente entende a propositura ser positiva, ser importante. Porém, como tantas outras proposituras importantes, infelizmente nós parlamentares temos as nossas restrições, né, e acabamos aí ficando impedidos de aprovar matérias relevantes, como é o caso dessas. Então, fazer essa observação e pedir para o vereador transformar a sua proposta numa indicação executiva, e a gente, inclusive, se compromete a interceder no sentido de buscar alternativa para transformar a proposta em lei. Senhor presidente, acho que a vereadora Marcialia nos convoca para fazer um debate importante nessa casa. E é evidente que esse debate ele pode ser escolhido o seu caminho. Qual o caminho mais fácil para fazer esse debate? É seguir o caminho adotado pela vereadora, no qual estabelece a situação da saúde em Araraquara como um verdadeiro caos. Ele é mais fácil porque, de fato, a saúde em Araraquara e no Brasil, ela vive um problema sério. Se tem algum consenso entre todos que discutem saúde pública no Brasil, inclusive aqui em Araraquara, é que a saúde não recebe por parte do governo federal, do governo estadual, principalmente dos 2 governos, no âmbito estadual e federal, e depois também dos municipais, o acolhimento e o atendimento que merecia e deveria a saúde em Araraquara. Então, para poder fazer esse debate, a gente primeiro precisa tentar se descontaminar um pouco das questões políticas, partidárias e ideológicas. E entre nós estabelecer um consenso. De fato, a saúde, não só em Araraquara, mas no Brasil, no que diz respeito à saúde pública, ela vem sofrendo um processo de degradação na qualidade do seu atendimento que nos preocupa, inclusive, para o futuro. Isso é algo que entre nós é consensual. Agora, para discutir esse assunto, temos que ter a tranquilidade de fazê-lo
sem aqui querer rasgar o passado. Porque se ao reportar ao passado, vamos verificar que a situação da saúde hoje, ela em algumas áreas são melhores do que eram no passado. E pode ser piores em outra. E precisa de um processo de readequação. Mas aí eu sou obrigado a me reportar, por exemplo, em 2007, quando tive que por 2 oportunidades acompanhar a minha mãe e a minha avó, de 84 anos, ao pronto-socorro do Melhado, e por lá esperamos mais de 4 horas por atendimento. Ou alguém aqui se esquece do que era o principal problema no pronto-socorro municipal antes do prefeito Marcelo Barbieri assumir a administração e contratar o OCIP para atender. Era gente que esperava lá, em média, de 5 a 6 horas para ser atendido por um médico. Ou alguém aqui esquece a quantidade de postos de saúde que foi inaugurado antes do prefeito Marcelo Barbieri assumir e que não tinham médico. Eram verdadeiros prédios vazios que não conseguiam garantir um atendimento de qualidade. Se esta lei do vereador Édio, que não foi votada por essa casa, como disse a vereadora Marcelia, nós não rejeitamos o projeto do vereador Édio. Ele sequer pode ser apreciado, porque ele teve parecer de inconstitucionalidade. Mas se esta proposta do vereador Édio fosse uma proposta legal e fosse votada em 2007, 2008, nós iríamos ver que em determinados exames e cirurgias em Araraquara tinha fila de espera de 3 anos, de 4 anos, que não é a mesma realidade hoje na atual administração. Agora, há de se reconhecer que a saúde ainda é, pelo menos na minha opinião, o principal problema que vive a Prefeitura Municipal de Araraquara. E acho que deve ser a grande prioridade de qualquer prefeito que se eleja neste ano nas eleições. Seja ele do PT, do PMDB, do PCdoB, do PSDB, do PRB, aquele prefeito e aquele candidato que não entender que o nosso maior desafio é encontrar alternativas dentro da escassez de recursos que temos para melhorar a qualidade da saúde de Araraquara, correremos o risco de, no futuro, começar a viver em Araraquara situações que vive, por exemplo, o povo do Nordeste. Então, este diagnóstico é um diagnóstico que entre nós é consensual. O que entre nós não é consensual? Será que e cabe a esta casa, a criação de uma comissão para fazer um diagnóstico que a vereadora Marcelinha, inclusive, está tão convicta de qual é? Porque a vereadora aqui discorreu com tanta presteza e com tanta convicção de qual é a situação da saúde pública de Araraquara, que eu sinceramente me pergunto, se a vereadora já está tão convicta de tudo isso, pensa tudo isso, para que ela quer estudar um pouco mais? Será que a vereadora esqueceu, por exemplo, que essa casa tem uma comissão que tem por responsabilidade, inclusive, discutir a área da saúde? E as comissões que são montadas nessa casa? Que, inclusive, os vereadores da oposição, quando lhe interessam, dizem tanto que são inoperantes. A Comissão de Ordem Social, por exemplo, tem como uma das tarefas pautar a questão da saúde. Por que nunca o fez? Todo vereador aqui tem prerrogativa, inclusive, para chamar audiência pública para discutir determinado tema, para visitar postos de saúde, para dialogar com o secretário, como fez o vereador Lapena logo no início do mandato. Por que nós vamos criar uma comissão para discutir e fazer um diagnóstico dos problemas enfrentados na área da saúde? Porque é esse o pedido objetivo desta comissão, se já existe nesta casa, inclusive, uma comissão que deveria ter essa responsabilidade. Porque se ela não estiver funcionando, então vamos discutir de mudar a comissão, vamos trocar o presidente, trocar seus membros e fazer ela funcionar. Mas o fato é que essa casa, vereador Tenente Santana, já deveria estar fazendo isso há muito tempo, com esta comissão. Agora, como na crista da onda, o debate da saúde está pegando, hoje virou pauta, inclusive, de manifestações nas redes sociais, manifestações essas legítimas, a oposição e a bancada do Partido dos Trabalhadores, para demonstrar a sua preocupação com o tema, apresenta a criação de uma comissão para se sobrepor a outra comissão, para fazer mais um estudo de uma comissão, e ao final a gente sequer conseguir de fato encontrar uma solução. Então, eu queria pedir que a gente fizesse valer as prerrogativas dessa casa. Valer as prerrogativas dessa casa. Parar
com demagogia e fazer funcionar o que já existe, e que a Comissão da Ordem Social, que tem na presidência, inclusive, um vereador da oposição, cumpra o seu papel e organize esse determinado estudo, porque eu acho que já devia ter feito. Está atrasado. Queria entender por que esperou para 2012. Peço reserva do meu tempo. Gestão boa era aquela que pagava 40 mil reais para médico no pronto-socorro não trabalhar. Ou então para fazer campanha eleitoral, porque era candidato a vereador. Um deles ficou fazendo campanha eleitoral, recebendo quase 40 mil reais por mês dos cofres municipais pelo Partido dos Trabalhadores sem trabalhar. Aquela gestão era boa. E a população esperando 4 horas no pronto-socorro para ser atendida. Aquela gestão era boa. Eu quero dizer, presidente, para quem está assistindo a nossa sessão e nos ouvindo, que aqui, neste plenário, e aqui, em quem está assistindo, eu pedia, por favor, para o Marcos Zamboni ter a humildade de me ouvir, Marcos. Eu te ouço quando preciso, então faço o mesmo. Não, você está me desrespeitando ao ficar com um gestinho na mão da minha boca. Então, você poderia ouvir, se tem essa dificuldade. Eu sei que é um defeito teu, mas eu vou pedir se você consegue fazer esse esforço. Quem está aqui no plenário, salvo rara exceção, tem opinião formada em relação ao governo do prefeito Marcelo Barbieri e ao governo passado. João, quem está aqui nessa casa? Pois não, presidente. Cortando, pela última vez. Eu acho que as pessoas têm que se atentar ao regimento. Aqui eu não vou permitir, não quero... Olha aqui. Artigo 32, inciso 3. Respeite os vereadores. Os vereadores dessa casa vão ser respeitados. Tem, no dia 7 de outubro, você vai na urna e vota em quem você achar que você tem que votar. Eu torço que não, Deus há de ser justo. Eu vou, pela última vez, encerra a sessão, tiro o que tem que tirar. Não vai desrespeitar vereador aqui nessa casa. Não vai. Leiam, são tão intelectuais, leiam. O regimento está aqui disposto a todos. Leiam, por favor. João, devolva o tempo do vereador João Farias. Minha interrupção se teve. Com vontade, vereador. Eu quero deixar claro para as pessoas que estão assistindo a sessão. Quem está nesse plenário hoje, repito, salvo raras exceções, tem opinião muito formada sobre o governo do prefeito Marcelo Barbieri, assim como tem opinião muito formada sobre o governo do ex-prefeito Edinho, assim como os vereadores que estão aqui. Então, qualquer discurso que se faça aqui, para quem está aqui, só vai ouvir aquilo que lhe interessa, porque, infelizmente, o ser humano age assim. Vocês agem assim, eu ajo assim. Quero pedir para quem está ouvindo a sessão, para quem está nos assistindo, que está tendo paciência, inclusive, de assistir isso, porque não deve ser fácil. Eu fico pensando na minha mãe, que de vez em quando assiste, ela é corajosa. Ela é corajosa. Que você que usa o SUS, porque a Marcelinha tem razão. Eu não uso, ela não usa, e muitos aqui não usam, mas a minha mãe usa. Que diga se o Sistema Único de Saúde de Araraquara hoje está melhor ou está pior antes do prefeito Marcelo Barbieri. Porque bom eu sei que ele não está. Só que não é só aqui em Araraquara, não, é no Brasil. E aí tem que ter humildade de reconhecer. E nós temos essa humildade. Por isso que a doutora Regina está trabalhando. Esse debate aqui é um desrespeito com quem está se dedicando pela saúde de Araraquara. Porque quem está se dedicando pela saúde de Araraquara reconhece que ela não é ainda o sistema de saúde ideal. E se esforça, e muito, mais do que devia e do que podia, para fazer da saúde melhor. Vim fazer palanque político hoje com a saúde pública é irresponsabilidade. Agora, é um direito, para concluir, presidente, por conta de alguns segundos que perdi. É um direito de cada um aqui, quem está no plenário e quem está aqui. Só que eu tenho certeza absoluta que quem está assistindo tem muito mais discernimento do que vocês e do que de nós que estamos aqui dentro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. O vereador João Farias, declaração de voto. Senhor presidente, eu queria dizer para aquele que nos acompanha, que nos ouve, que por mais que a oposição patrocine esse tipo de teatro que foi patrocinado hoje aqui pela oposição, nós não vamos nos furtar
em continuar em 2012 trabalhando para melhorar a situação da saúde e da população de Araraquara. Por mais que a oposição, nesta cidade, ao prefeito Marcelo Barbieri, continue patrocinando situações como a de hoje, assistidas por todos que estão acompanhando a nossa sessão, no primeiro dia de sessão do ano de 2012. Quero chamar a atenção para você que está assistindo e que usa o serviço de saúde de Araraquara. O prefeito Marcelo Barbieri, em breve, vai entregar o PA2, que é uma parceria com o governo federal, e ele sabe reconhecer as parcerias que ele tem. O prefeito Marcelo Barbieri vai entregar a gota de leite, e ele sabe reconhecer que a reabertura da gota de leite, inclusive, precisou de grandes parcerias. Está reformando uma série de postos de saúde, está trabalhando para melhorar a qualidade de saúde da cidade, mas tem humildade de reconhecer aqui, através do seu líder, que sabe que tem muito a fazer. Então, você que está assistindo essa sessão, não se deixe enganar por esse teatro patrocinado pela oposição de Araraquara. Porque é essa a prática que a oposição de Araraquara irá usar durante todo esse ano. Não preocupado com as eleições, mas preocupado sim em desestabilizar um governo que está construindo uma política sólida para a cidade de Araraquara. Parabéns, presidente, pela sua postura de pessoa democrática e firme, que não permite que as pessoas confundam democracia com baderna. Parabéns aos vereadores da base do governo, que têm responsabilidade com essa cidade e não fazem dessa casa um palco de circo não, porque um circo não merece o tipo de comportamento que alguns estão tendo aqui no dia de hoje. Eu queria pedir para Vossa Excelência, em nome desta casa, solicitar ao araraquara.com as gravações da declaração do diretor do Sindicato de Servidores Públicos do Sismar, Dr. Marcos Zamboni, que disse na Câmara que aqui, esta casa é um bando de ladrão e de corrupto, usando a seguinte frase: eu quero que você grava o que eu estou dizendo, porque aqui na Câmara só tem ladrão e corrupto, para que esta casa tome providência, porque se eu não me engano, essa casa aqui são de 13 pessoas honradas, que podem ter diferenças, e temos. Mas eu aqui falo com a maior tranquilidade do mundo, eu tenho orgulho de dizer que convivo com 13 homens e mulheres de bem, sérias e, principalmente, honestas. Então, eu queria pedir para que Vossa Excelência solicitasse ao araraquara.com essas imagens para que essa casa pudesse tomar providência contra esse cidadão. Presidente, esse projeto de lei, projeto de resolução que altera novamente o nosso regimento, ele trata de um assunto que foi muito debatido por esta casa, que foi uma propositura apresentada, inclusive, por mim, que tirava a obrigatoriedade desta Câmara fazer os debates e aprovar os requerimentos encaminhados para o Executivo. E eu fiz na época porque tinha um entendimento de que não havia necessidade desta casa discutir e aprovar uma medida que, no meu entender, é uma prerrogativa sine qua non de qualquer vereador, de qualquer parlamentar, que é ter direito às informações do Executivo. Ocorre, presidente, e aqui falo com maior tranquilidade, de que, infelizmente, o fato dessa casa deixar de dialogar e debater a aprovação dos requerimentos está servindo como estratégia para buscarem inviabilizar ações do governo pela quantidade excessiva de requerimentos que o Executivo vem recebendo desta casa e tendo prazo extremamente limitado de 30 dias para que pudesse dar resposta a cada requerimento. E o pior, vem agora sendo acusado, né, de forma bastante proposital, de não responder os questionamentos feitos ao Executivo por esta casa. Então, a nossa medida vem para a gente restabelecer aquilo que já era procedimento dessa casa, para que a gente possa ter conhecimento do conteúdo dos requerimentos e, acima de tudo, né, poder ter discernimento, avaliar se de fato o requerimento cumpre um objetivo claro de buscar informações do Executivo ou ele cumpre um objetivo claro de transformar esse instrumento, que é uma grande prerrogativa parlamentar, né, em mais um artifício, no sentido de criar dificuldades para que o prefeito Marcelo Barbieri possa administrar a cidade com tranquilidade neste ano tão difícil
que nós vamos enfrentar. E que ficou claro as dificuldades no dia de hoje, depois desse teatro, repito, patrocinado por aqueles que fazem oposição ao prefeito Marcelo Barbieri. O que nós assistimos aqui hoje foi uma ação orquestrada pela oposição ao prefeito, que não respeita a população da nossa cidade. Peço reserva do meu tempo. Será dada.